Então, pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje a gente vai fazer o react do discurso do Lula. Por favor, me ajuda. Na Assembleia Geral das Nações Unidas. Inclusive, galera, fica como curiosidade pra vocês, tá? Mas o Brasil é sempre o primeiro a discursar na Assembleia das Nações Unidas, eu não sei se vocês sabem disso. Ah, não, sério? Mas isso virou meio que uma tradição. Não existe uma explicação concreta do porquê isso acontece. Existem algumas teorias. Eu já fiz vídeo sobre isso. Vou deixar o link pra esse vídeo aqui embaixo. Tô pensando onde eu ia deixar, mas tá aqui embaixo. E é o seguinte, hoje a gente vai reagir a esse discurso. E esse discurso do Lula, ele é muito relevante à medida que, inclusive eu não tô no discurso do Lula aqui, eu tô no discurso do Biden. Ai, ai! Como eu tava dizendo, esse discurso do Lula, ele é muito relevante porque a gente vive agora um momento de tensão política e de incerteza muito grande. Eu já comentei isso algumas vezes com vocês, mas esse ano eu tive uma palestra com o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e ele disse que a gente tá vivendo hoje um dos momentos de maior tensão política que ele já viu na vida dele, e ele tem 60 anos da diplomacia, então assim, um babado. Eita porra! E aí, nesse momento de tensão política muito grande que a gente tá vivendo, a gente tem aí dois polos de conflito. Mas que porra é essa? A gente tem aí dois polos de conflito muito intensos, né? Que é a Palestina e a Ucrânia. Então isso também é uma coisa que tá no centro das discussões. Ai, tem gente berrando aqui, eu vou ter que fechar essa janela. Que tristeza. Não só esses conflitos, como diversas crises climáticas, crises políticas e crises sociais, que estão aí no centro das discussões dos países no sistema internacional. Então, ok, bora lá. Ah, gente, só pra lembrar vocês, tá? Hoje é dia do internacionalista, então vocês podem tratar de me dar parabéns, tá? Aqui no chat, porque hoje é dia do internacionalista. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! E outra coisa, aqui no chat tá destacado o meu Live Pix. Então vocês podem fazer comentários de destaque enquanto eu tô assistindo o vídeo. Eu não vou ficar olhando o chat, porque eu vou estar assistindo mesmo. Então fica mais difícil, mas aí é só mandar lá o Pix. E ó, quem não mandar Pix hoje, que é o dia do internacionalista, vai estar pagando mico, tá? Desculpa, mas hoje o mínimo que vocês podem fazer é me mandar um Pix. Tô brincando. Mentiroso! Tá, vamos lá, vamos pro react. Vocês me falam só se vocês estão conseguindo ver tranquilamente. Vai. Meus cumprimentos ao presidente da Assembleia Geral, Filemon Yang. E também quero saudar o secretário-geral, Antônio Guterres, e cada um dos chefes de Estado e de governo e delegados e delegadas aqui presentes. Dirijo-me em particular a delegação palestina, que integra pela primeira vez essa sessão de abertura do mesmo caminho. Gente, aqui ele já mostrou que, ó, a Palestina hoje é uma ferida aberta no sistema internacional, né? É um ponto de muita tensão, não só, né, bélica e militar, enfim, mas é um ponto de muita tensão política, né? Porque a gente tem aí os Estados Unidos mandando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões pra Palestina, não, quem dera, pra Israel, né? E Israel tomando uma postura de um país e principalmente, né, o líder de estado deles, de genocídio, né? O que eles estão cometendo na Palestina é um genocídio, são mais de 40 mil mortos em menos de um ano de conflito, de agravamento de conflito, né? Porque esse conflito existe há mais de 80 anos. Tudo isso gera, né, um sistema internacional, porque as pessoas... É muito engraçado que quando a gente estudou Segunda Guerra na escola, a gente para pra pensar, tipo, nossa, como é que as pessoas deixaram isso acontecer, né? O Holocausto e tudo mais. E aí, hoje em dia, a gente olha pra Palestina e fica, tipo, o que a gente pode fazer com relação a isso, sabe? Nada, 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 nada. Então, o Lula nem ter iniciado seu discurso oficialmente, já ter dado um cutucão, assim, tipo, dando boas-vindas à delegação da Palestina, é um babado. Que demais! Aquele segmento observador
Uma hora depois... 2000 anos depois... E quero saudar a presença do presidente Mahmoud Abbas aqui presente. Senhoras e senhores, adotamos ontem, aqui neste mesmo plenário, o Pacto para o Futuro. Sua difícil aprovação demonstra o enfraquecimento de nossa capacidade coletiva de negociação e de diálogo. Seu alcance limitado também é a expressão do paradoxo do nosso tempo. Andamos em círculos entre compromissos possíveis que levam a resultados insuficientes. Nem mesmo com a tragédia da Covid-19 fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemias na Organização Mundial da Saúde. Aqui, o Lula, ele começa a fazer o que ele fez em todos os discursos anteriores, os outros 7 discursos que ele fez nas Nações Unidas, e o que ele faz constantemente, toda vez que ele vai falar na ONU, ele faz isso, que é criticar o sistema, como a ONU funciona. Por quê, gente? Pra quem não sabe, eu falei isso também no meu vídeo que eu fiz pro TikTok, mas é que eu vou aprofundar um pouco mais. Ai, não! A ONU, ela tem vários comitês, né? E esses comitês, em sua esmagadora maioria, são comitês de caráter recomendatório. O que isso significa? O UNICEF, a OMS, a UNESCO, qualquer um desses comitês, ele pode fazer recomendações ao sistema internacional. Então, as decisões tomadas por aquele comitê não são obrigatórias. Elas são de caráter recomendatório. E aí a gente tem praticamente todos os países do sistema internacional como membros votantes, né? A gente tem uma democracia maior. Qual que é o único comitê da ONU que é de caráter obrigatório, mandatório? É o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, ele trata de questões de segurança. Pegaram? Mas ele é um conselho muito mais limitado, tá? Ele tem, se não me engano, 15 ou 16, alguma coisa assim, países que votam, sendo eles os membros rotativos, e a gente tem 5 membros permanentes. O que isso significa? Rússia, Estados Unidos, Reino Unido... Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, China e França são membros permanentes. Esses membros permanentes, eles participam de todas as assembleias do Conselho de Segurança e eles têm poder de veto. O que isso significa, ter poder de veto? Que se algum desses países vota contra uma decisão, um tratado que está sendo votado ali, automaticamente ele não passa. Então, esses países têm basicamente o poder de decisão para o sistema internacional, porque eles são os países que votam, né, as decisões que vão ser aplicadas para todo o sistema internacional. Então, assim, quando o Lula fala dessa do sistema internacional não ser democrático, do sistema internacional não conseguir entrar em consenso, é porque muitas vezes essas potências, né, que têm o poder na mão, elas fazem questão de que os seus interesses sejam ouvidos, os seus interesses sejam aplicados, né? Então, só tem bandidinho. Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional. Vivemos momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O que se vê é o aumento das capacidades bélicas. O uso da força
sem amparo no direito internacional, está se tornando a regra. Presenciamos 2 conflitos simultâneos com potencial de se tornarem confrontos generalizados. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. O Brasil condenou de maneira firme a invasão do território ucraniano. Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. Olha o Celso Amorim ali, aqui atrás da Janja, eu não tinha visto ele antes não. É mesmo, é? Gente, a posição do Brasil nessa questão Ucrânia e Rússia é difícil. Por quê? Porque a gente tem, de um lado, né, o Ocidente inteiro, né, a gente tem de um lado os Estados Unidos, a União Europeia, que é o lado da Ucrânia, né, e a gente tem do outro lado Rússia, né, e de certa forma, porque há ali uma coligação e há ali um apoio, a China. Rússia e China são 2 dos maiores parceiros comerciais do Brasil hoje e 2 membros do BRICS, né, que é um dos focos grandes do governo Lula. É o crescimento do BRICS, né, a gente teve a adesão dos novos membros do ano passado e ainda assim, né, a gente tem uma posição que eu acredito ser a mais correta de condenar a invasão. Por quê? Porque aí a gente está respaldado pelo direito internacional. Então, de acordo com o direito internacional, não se pode sair invadindo territórios alheios. E é exatamente isso que a gente condena. Ótimo, ótimo. Mas a gente também não mete o pau na Rússia. A gente não corta relação com Rússia. A gente não cria problema com Rússia. Por quê? Por causa desse Papai Noel que vocês estão vendo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o grande responsável pelo pragmatismo diplomático do Lula, tá? Eu já utilizei esse termo algumas vezes, mas o pragmatismo diplomático, gente, ele foi uma coisa muito utilizada pelo FHC, muito utilizada por alguns presidentes brasileiros, mas que o Lula e o Celso Amorim, esse cara aí, ó, que foi ministro das Relações Exteriores nos 2 governos Lula anteriores e que é o grande guru do Lula quando se fala de relações internacionais, ele é um dos maiores diplomatas da história do Brasil. E, gente, quando a gente tá falando desse pragmatismo, né, desse negócio do Brasil, não arrumar briga com ninguém, tentar sempre ver os 2 lados, ser esse moderador das situações de conflito, ele é a grande marca do governo Lula. E é uma posição muito acertada num momento como esse, em que a gente tá vendo... Porque, por exemplo, e é diferente, tá? E eu vou especificar essa diferença, mas é muito diferente com a situação da Palestina, tá, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Beleza! Né, isso aqui foi em agosto de 23, a gente tinha 1 ano e meio de conflito. Em 1 ano e meio de conflito, a gente tem 10 mil civis mortos na Ucrânia. Perfeito? De acordo com o governo de lá, 10 mil civis mortos. Em 10 meses de conflito, a gente tem mais de 40 mil mortos, de acordo com o Ministério da Saúde em Gaza. Por que é importante essa comparação? Porque por mais que, sim, a invasão da Ucrânia é uma coisa que viola o direito internacional, não é à toa que o Putin foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, porém, os 2 conflitos eles são muito diferentes, né? Israel está indo contra, comete diversos crimes de guerra repetidamente e vai contra até mesmo as orientações dos Estados Unidos, né? E tá lutando ali... A Ucrânia e a Rússia, ambos os lados têm uma força paramilitar muito significativa. Gaza não tem nada, gente. Gaza tem a força militar de Gaza se resume ao Hamas. E o ataque do Hamas em 7 de outubro, né, que foi o que começou, que foi que intensificou esse conflito, matou 1.200 pessoas. Israel matou 40 mil. Então... é uma diferença muito, muito, muito grande. Se tornaram corriqueiras. Mas é impossível desplanetizar nossa vida em comum. Estamos condenados à interdependência da mudança climática. Como é que é, Lula? Estamos condenados à interdependência da vida em comum. Estamos condenados à interdependência da... A interdependência...
entendi o que ele falou. Tadinho. Ai, ele tá só discursando na ONU, né? Deve ficar um pouco nervoso. É verdade. Sucumbe ante as evidências do aquecimento global. Por favor, me ajuda. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Gente, hoje... Aqui, ó. Olha aqui nos meus olhos. Você tem belos olhos. Hoje é o dia mais quente do ano em São Paulo, tá? Pelo menos de sensação térmica, foi o dia mais quente que eu senti até agora no ano. Estou com o ventilador desligado e janela fechada pra fazer live pra vocês. Então vocês me valorizam. Valorizam não, valorizem. Vocês me valorizem, porque o que eu tô passando aqui, pra fazer isso aqui pra vocês, é um babado. Que lindo, cara. Furacões no Caribe, tufões na Ásia, secas e inundações na África e chuvas torrenciais na Europa deixam um rastro de morte e de destruição. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. Você contou isso pro nosso presidente? Eu acho que o nosso presidente não tá sabendo disso, não. Você falou isso pra ele? Liga pra ele, conta pra ele, vê se ele faz alguma coisa. Você parece muito preocupado. Eu tô brincando. Caralho, o maluco é brabo. Assim, gente, obviamente isso não é responsabilidade única e exclusiva do Lula, né? Mas é muito discurso, sabe? A visão que eu vejo dessa situação de responsabilidade dele, tá? Até porque a gente tem todo um sistema executivo, legislativo, exatamente pra apoiar o presidente, ele não é o único a tomar decisões. Entretanto, eu sinto um pouco de falta de vontade, sabe? É muito discurso, é muita preocupação, é muito, ai, como estou preocupado. Por favor, me ajuda. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar os desafios da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com litígios ambientais, com o garimpo ilegal e com o crime organizado. Gente, vou contar um negócio pra vocês. O garimpo ilegal mata. O garimpo ilegal é devastador, principalmente em regiões de preservação indígena. Queimadas, enfim, tudo isso tem, sim, sua parcela de culpa, e uma parcela grande de culpa, né, no aquecimento global e na crise climática que a gente tá vivendo. Agora, falar que está tentando fazer de tudo para evitar essa crise climática que a gente está vivendo e não taxar um agro e não fazer uma reforma agrária e não condenar ou pelo menos punir de alguma forma os hectares e hectares e hectares e hectares que estão plantando soja, que nem aqui no Brasil fica, café que nem aqui no Brasil fica, açúcar que nem aqui no Brasil fica. Desculpa, mas isso não existe, sabe? Óbvio que a gente tem que ir atrás de quem faz queimadas ilegais, e óbvio que garimpo ilegal é devastador, mas a gente vive num país que é completamente do agro. E não combater isso, sabe? Martina, mas o agro ele é uma fonte importantíssima de dinheiro para o Brasil. Sim, lógico, mas por que não investir em tecnologia, investir em outras searas? Eu consigo. O Brasil é um país tão rico, por que ao invés da gente pegar, destruir a Amazônia inteira
para poder plantar soja e ganhar dinheiro, a gente não pega os diversos insumos farmacêuticos que tem lá, investe em pesquisa e exporta isso pro resto do mundo. Gente, farmácia dá dinheiro, tá? Vocês estão achando o quê? Por que vocês acham que todo mundo quer colocar a mão na Amazônia? Só tem bandidinho. Entendeu? Porque lá tem insumos, lá tem uma biodiversidade que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. E aí, é muito mais caro, muito mais demorado, muito mais difícil você investir em tecnologia, em estudo, em educação. É muito mais fácil você derrubar tudo e colocar gado e soja, sabe? Mas aí, falar que tá tentando fazer de tudo pra evitar a crise climática que estamos vivendo, não sei se é como eu colocaria. Por favor, me ajuda. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50%. Produz alimento mais do que suficiente para erradicá-la. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Esse é o compromisso mais urgente do meu governo. Os outros países estão tendo acesso. Agora, a nossa população é um outro babado. Acabar com a fome no Brasil, como fizemos em 2014. Só em 2023, retiramos 24 milhões e 400 mil pessoas da condição de insegurança alimentar severa. Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançaremos no Rio de Janeiro, em novembro, nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20 e está aberta a todos os países do mundo. Todos os que queiram se somar a esse esforço coletivo serão muito bem-vindos. Senhor presidente, senhoras e senhores, prestes a completar 80 anos, a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma reforma abrangente. Apenas tá aí 4 a emendas... reforma de novo. Falei pra vocês, ele tem um asco com o jeito que a ONU funciona, o que de fato a ONU não funciona, né? Foram aprovadas, todas elas, entre 1965 e 1973. A versão atual da Carta não trata de alguns dos desafios mais prementes da humanidade. Na fundação da ONU, éramos 51 países. Hoje, somos 193. Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos e funcionamento. Gente, isso é bizarro, tá? Isso é bizarro. O sistema internacional mudou de uma forma nos últimos 100 anos. É uma velocidade em que as coisas aconteceram. E isso é engraçado, porque às vezes eu recebo muito comentário tipo, nossa, logo na minha vez de viver. Amor, a gente não teve paz um segundo. O mundo não parou de se modificar em momento algum. Nos últimos 100 anos. Foi um babado fortíssimo. Depois eu te conto. Ai. É mesmo, é? E não existe equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de Fórum Universal. Não bastam ajustes pontuais. Eu adorei que ele fez o discurso todo, ninguém bateu palma, ninguém falou nada. Ah, apoia a Palestina, não sei o quê. Aí fala, a ONU nunca teve uma presidente mulher. Aê! Vamos contemplar uma ampla revisão da Carta. Sua reforma deve compreender os seguintes objetivos: a transformação do Conselho Econômico e Social no principal fórum
para o tratamento do desenvolvimento sustentável e do combate à mudança climática, com capacidade real de inspirar as instituições financeiras. A revitalização do papel da Assembleia Geral, inclusive em temas de paz e segurança internacionais. O fortalecimento da Comissão de Consolidação da Paz. A reforma do Conselho de Segurança, com foco em sua composição, método de Conselho de Segurança. Trabalho, direito de veto, de modo a torná-la mais eficaz e representativa das realidades contemporâneas. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. Vamos promover essa discussão de forma transparente. Aí ele foi babadeiro, porque assim, realmente, não tem uma representação da América do Sul e da África. É claro, escarrado, assim, feio quanto isso é resultado da colonização, né? E aí a gente consegue enxergar, né, como ao mesmo tempo que... Porque você pode falar, mas é porque essa é uma história recente, é não sei o quê. A gente não acabou de comentar sobre como o sistema internacional mudou nos últimos 100 anos? Será que isso não era uma coisa que deveria ter mudado também, junto com as outras? É verdade. Vamos promover essa discussão de forma transparente, em consulta no G77, no G20, nos BRICS, na CELAC, no CARICOM e tantos outros espaços que existem para discutir. Não tem ilusões sobre a complexidade de uma reforma como essa, que enfrentará interesses cristalizados de manutenção do status quo. Exigirá enorme esforço de negociação. Gente, eu falei da dicção do Lula, mas ele tem uma presença, né, velho? Ele tem uma presença de chefe de Estado. Ele tem, tipo... Ele fala, por mais que ele gagueje, ou que ele fala assim, ó. Ele fala, ele conversa, ele olha pras pessoas, ele... Bizarro. Caralho, o maluco é brabo. Mas essa... Tem muita gente que me pergunta sobre oratória e dicção. Cara, você não precisa ter uma dicção perfeita, você precisa ter confiança. É mesmo, é? É a nossa responsabilidade. Vai sorrindo. Não podemos Tinha uma esperar... tranquilidade, parece que ele tá discursando assim no aniversário dele. Um bolinho que fizeram lá na casa dele. Mas tá na ONU. Que demais! por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. A vontade da maioria pode persuadir os que se apegam às expressões cruas dos mecanismos de poder. Neste plenário, ecoam as aspirações de toda a humanidade. O que ele tá falando é basicamente... Isso aqui, esse finalzinho, eu não tinha assistido do discurso dele. Ele basicamente chamou pra chincha, né, as grandes potências, porque ele falou assim, ó, entendo que vocês são as grandes potências, ótimo, bom pra você, mas a gente é a maioria, tá? Se o sul global se juntar, o bicho vai pegar. Nossa, horrível, tá? Se o sul global se juntar, acabou pra vocês. Porque é a gente que produz tudo, é a gente que é mais populoso, a gente que é mais... que tem mais território juntos, né? Todos juntos. Como é que vai ficar pra vocês? Nossa! Aqui, travamos os grandes debates do mundo. Neste fórum, buscamos as respostas para os problemas que afligem o planeta. Recai sobre a Assembleia Geral, expressão maior do multilateralismo, a missão de pavimentar o caminho para o futuro. Muito obrigado e boa sorte. Uma hora depois... Dois 2000 anos depois. Nossa! Isso aí, né, gente? Eu tive críticas a tecer, como vocês puderam ver. Eu tenho muitas críticas quando se trata do governo Lula internamente, principalmente. Eu gosto muito da forma
que ele trata as questões globais no sentido de, tipo, da governança e daquele pragmatismo diplomático que eu comentei com vocês mais cedo. Mas, assim, foi um discurso bonito, foi um discurso que trata muitos pontos que precisam ser tratados, né, principalmente na Assembleia Geral da ONU. Mas, assim, muito discurso. Muito discurso. Por favor, me ajuda. O Lula cobra reforma na ONU, mas no Brasil não se tem ideia de reformas internas na mesma linha. Sim. É isso. É o que eu comentei aqui com a questão do multilateralismo. Tipo, tudo isso é muito importante. Tratar isso no sistema internacional é muito importante. Ter uma política externa boa, consolidada, é muito importante. A gente viu isso no governo Bolsonaro, quanto isso fazia falta. Só que só isso não é suficiente. Só isso não é suficiente. Você ter um discurso bonito na ONU e não aplicar internamente, né? E eu não tô falando nem das medidas, porque medidas internacionais são medidas internacionais, medidas internas são medidas internas. Mas eu tô falando assim, os conceitos, sabe? A ideia. Cadê essa ideia toda que tá sendo passada aí? Internamente o babado é outro. Tá me ouvindo? Cala sua boca!